Volta e meia você tem uns eventos ou umas discussões que são muito boas para você perceber como o estatismo não é uma ideia racional, é uma crença, é uma religião maluca que exige que você acredite em coisas obviamente incompatíveis. E é claro que eu tô falando da discussão de regular fast food porque tem calorias demais. Esses dias no Twitter ficou famosa essa discussão aqui, na verdade esse tweet que alguém fez aí falando, mas olha só, né, esse hambúrguer aqui tem, 1000 calorias, isso aqui, essa falta de regulação e tudo isso, e a ideia toda era que, o Estado tem que regular isso pra evitar que as pessoas comam fast food que tem muitas calorias, papapá e tudo mais. Fora o fato hilário de que isso aqui foi postado por um nutricionista gordo, eu adoro, cara, a hipocrisia de estatista. Isso aqui mostra o que é que estatistas acreditam, ok? Porque o que está sendo dito aqui é o seguinte: pessoas são burras. Tu é burro. Você não consegue pensar que talvez fast food, que tem fritura e um monte de gordura, um monte de coisa e é delicioso, pode ter muitas calorias, e encher a cara disso aí pode ser negativo para você. E se você for deixado livre, muitas pessoas vão ter um impulso maluco de comer isso aqui o tempo todo, e elas vão virar obesas gigantescas, e o que vai acontecer é que daí elas vai dar despesa no SUS, elas vão morrer, elas vão sofrer e tudo mais. E por isso, a gente precisa ter o Estado regulando isso. A gente precisa que o Estado entre no meio disso e dê alguma forma de conscientizar as pessoas ou de impedir que elas façam isso. Porque elas são burras demais para cuidar da vida delas. E obviamente, mais no fim do vídeo eu quero entrar em como o libertarianismo resolve esse problema, porque é um problema. Comidas com altas calorias ou fast food é um problema, ou mais largamente falando, pessoas não se cuidarem é um problema. Sim, não é como se todo mundo hoje fosse perfeito, ninguém tá argumentando isso. Agora, a primeira questão aqui é o que esse cara pensa. Porque isso aqui é o evangelho segundo o estatismo na sua base. Ele é a ideia de que existem pessoas melhores. E isso permite que elas governem as pessoas inferiores sem consentimento delas. Então isso se resume aí a 3 dogmas. Pessoas são burras, nós precisamos salvar elas da própria burrice delas, e nós somos diferentes. Nós somos melhores que elas, nós somos superiores a elas por algum motivo, e isso então nos autoriza, nos dá o poder ético e moral de ordenar a sociedade pro próprio bem dela. Então não é como se eu fosse assim, um tirano ou um ditador e tudo mais. Eu sou tipo um pai. Né? Você tem a criança lá brincando, ela vai perto de um buraco ou de alguma coisa, ou sei lá, ela tá perto do trânsito e tudo mais. Eu tenho que ir lá e tirar ela porque, poxa, é o meu dever moral, é o meu sacrifício perante a humanidade. De servir a minha genialidade para ajudar os outros, como eu sou uma pessoa maravilhosa. Essa é a ideia dos caras. E isso aí acontece na esquerda, na direita, no centro. Isso aí pode ser ateu, pode ser religioso, de todos os tipos. A proibição de álcool nos Estados Unidos foi uma lógica dessas. Mas veio de uma ideia de religião, veio de as pessoas precisam estar sóbrias para ter a sua perfeita comunhão com Deus e tudo mais, e o álcool distorce a mente e tudo mais. Então, para que as pessoas possam ter essa comunhão e entrar em contato com o divino e superior, nós precisamos salvar elas do próprio pecado e da incapacidade delas de se controlar, e proibir a cachaça para elas poderem, então, entrar em comunhão melhor, porque nós precisamos criar o mundo e a terra divina para que o Senhor volte e nos salve. Essa era a lógica, uma lógica milenialista maluca. Então, você pode ter isso numa visão religiosa, que está errada nesse caso. Você pode ter isso numa visão de esquerda, de nós precisamos regular as relações de trabalho, porque as pessoas são um bando burro, coitado, que se a gente não colocasse uma CLT maluca aqui em cima, e se a gente não colocasse tipo FGTS e tudo mais, elas iam gastar tudo em cachaça. Né? Lembra que essa discussão existia no FGTS? Eu fiz esse vídeo. Não pode ter o saque FGTS, porque senão o cara vai sacar tudo e virar tudo em cachaça e acabou. Então a gente precisa poupar pra ele. Você pode ter isso pra uma visão de esquerda, se bem que não é só a gente de esquerda que vai defender isso. Ou você pode ter uma visão de centro, tecnocrata iluminada, de assim, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou pra frente, eu sou pelo conhecimento, eu sou pela boa sociedade e pela saúde. E, por causa disso, eu acho que certas coisas têm que ser proibidas, porque a gente quer progresso, a gente quer uma sociedade melhor. Então, assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou pra frente.
várias coisas podem fundamentar isso. É para vocês verem como isso não vem de um lado, isso vem de dogmas, de crenças fundamentais que as pessoas têm sobre os outros que não fazem o menor sentido. Porque qual seria a consequência lógica disso aqui? É o que eu sempre falo, e eu sei que é óbvio pra muita gente que já assistiu, mas você precisa repetir o óbvio, certo? Se você levasse isso a sério, 100%, se você para pra pensar assim, se eu acredito nisso, o que mais eu deveria acreditar, o que é um exercício interessante de fazer moralmente, você pensaria assim, então por que as pessoas deveriam ter a liberdade de escolher qualquer coisa da comida delas? Ou cuidar dos filhos delas? Porque se você não cuida nem da sua saúde, da sua alimentação, por que eu deveria confiar que você vai cuidar dos seus filhos? Por que a gente não deveria regulamentar completamente a criação de crianças? Ou estatiza mesmo, cria uma moleque Brás lá, pronto, confisca as crianças já, né, pariu, beleza, o Estado já vai lá no hospital e fala, opa, é pro seu próprio bem e cria criança. Por que não? Uma vez que você aceita isso. Por que a gente deveria ter qualquer liberdade de estudo, certo? Porque as pessoas são burras e são idiotas. Se você deixar todo mundo estudar o que eles quiserem, um monte de gente vai entrar em cursos inúteis e não sei o quê, porque o cara acha bonitinho, ou cursos que não tem realmente demanda, isso vai ser um desperdício de recursos públicos. Então, para a boa alocação de recursos públicos e o melhoramento da humanidade, nós precisamos, então, forçar as pessoas a certos cursos e tudo mais, porque é o melhor para todo mundo e depois elas vão entender. Por que não? A conclusão lógica que você teria que ter aqui é uma ditadura tecnocrata. Porque o argumento que eu sempre faço nisso aqui, para resumir tudo, é, mas ele vota. Porque, e assim, eu sou um libertário, eu não defendo que Estado tem que existir, eleições tem que existir. Mas o outro lado provavelmente sim, já entro nisso. O outro lado provavelmente sim. Então assim, o cara é burro demais pra escolher o que ele come, ele é burro demais pra poder educar os seus filhos em casa, então o homeschooling tem que ser proibido, ele é burro demais pra ter uma arma, ele é burro demais pra ter o seu próprio contrato de trabalho, mas ele é inteligente o suficiente pra eleger as pessoas que vão decidir a regulamentação disso tudo. Hã? Ou o cara tem que achar que existe um... De novo, por isso que Estado é uma religião, não é uma crença, não é um fundamento técnico embasado e tudo mais. Você tem que acreditar em coisas por fé, puramente. Você tem que acreditar que existe, tipo, um bom senso moral universal estatal dentro do coração de todos os nós, que se manifesta magicamente nas urnas. Então a pessoa é uma estúpida, porém quando ela vai na grande missa estatal, que é a urna, ela é abençoada pelo Espírito Santo do governo e vota certo. E daí ela elege boas pessoas, e essas boas pessoas vão, então, produzir boas leis, vão fazer boas regulamentações e tudo mais. Porque, de novo, uma das crenças básicas do estatismo é nós não somos eles. Nós que estamos dizendo como a sociedade tem que ser, somos superiores e diferentes a essa massa mal banhada de gente. Porque se eu fosse igual, obviamente, eu não poderia falar o que eu tô falando, eu não poderia criar as regulações. Ou eu teria falhas e imperfeições que podem ser diferentes, mas que se eu tiver no poder vão se manifestar de alguma forma. Não, eu tenho que ser superior. Então esse cara tem que achar que, de alguma forma, essas pessoas burras e mal banhadas vão ser capazes de escolher, magicamente, as melhores pessoas. Ou, não. Não é todo mundo que tá no governo que são as melhores pessoas. A maioria não presta mesmo, mas tem alguns que são melhores e no fim das contas esses vão acabar lá e tá tudo bem. É isso, ou eles têm que só dar poder pra gente ficar quieto. Ele tem que acreditar em alguma coisa maluca que não faz a menor lógica interna mesmo. Tipo, não tem... Eu não preciso provar isso externamente. Se você juntar uma coisa com outra, ele fala, cara, não cabe as duas na mesma caixa. Ou a pessoa é burra e não sabe fazer nada e tem que ser uma ditadura, ou ela é inteligente, ela consegue votar e tudo mais, mas e daí por que ela não pode cuidar da própria vida mesmo? Se ela pode passar isso pra alguém e tudo mais, por que ela pode falar, quer saber, eu não quero não, eu decido por mim mesmo, sabe? Não dá pra você ter um meio termo aqui. Só que é o que eu falo. Algumas dessas pessoas de fato defendem ditaduras. Esse é o tipo de cara que corre o risco de virar e defender uma ditadura com umas vírgulas. Ele sempre coloca umas vírgulas. Porque olha só, tá bom. Eu sei que a China, né, mata, censura, né, foi atrás, né, quando o Covid estourou, que pode inclusive ser que vazou de um laboratório chinês, mas a gente não tá autorizado a perguntar isso. Quando aconteceu isso, eles, tipo, caçaram os médicos e os jornalistas que estavam falando do Covid, o que certamente agravou a doença. Tá bom. Tem 1 milhão de pessoas em campos de concentração, né, simplesmente por serem uigures. Tá, vamos esquecer isso aí um pouquinho. Mas as notas de matemática deles são muito boas. Então, tem alguma coisa certa aí? Então, talvez a gente deveria pensar que, não,
Esse é o cara que corre o risco de cair nessas coisas. Esse é o cara que corre o risco de falar assim, mas a China tem um PIB maior lá, tem certos países que são autoritários pra caramba, mas, tipo, a arquitetura eu acho mais bonitinha. Esse cara corre o risco de começar a defender ditaduras assim, porque na cabeça dele essas coisas são importantes. E vai morrer o pessoal, aí eu... Eles mataram o pessoal, mas se fosse eu não ia fazer isso. De alguma forma mágica, eu seria um ditador, eu conseguiria ter todo esse poder, mas eu não ia precisar censurar, matar, etc. Não ia ser necessário, porque eu ia ser tão maneiro que as pessoas iam falar, putz, mas é muito burro que nós não demos poder pra esse cara logo de uma vez, né? É verdade. É aquela noção russoniana de que você é perfeitamente lindo e maravilhoso, e inteligente e dotado das capacidades e faculdades mentais necessárias para concordar comigo. E se você discorda, isso mostra que existe um defeito em você e, portanto, é a minha missão moral salvar você. É esse tipo de lógica. E o que é curioso também é você pensar que não só tem essa galera que defende esse tipo de ditadura, assim, achando que eles vão fazer melhor, mas deve ter uma galera que também defende, mas pelo menos tem o bom senso de ficar quieto. Que ele entende que se ele falar alguma coisa, pode pegar mal. Então ele só joga uma ali ou outra, tentando que a gente vai influenciando a discussão, sabe? E é por isso que esse tipo de discussão tem que ser rechaçada. Porque, falando de um ponto ainda mais profundo, e sim, eu tô tirando toda essa discussão moral e ética de regulamentação de hambúrguer, esse é o meu trabalho, é esse tipo de crença que fundamentalmente gera os problemas de sociedade que a gente tem hoje. É a noção de que o outro não é igual a você. Porque tá escrito lá dentro da legislação, todos são iguais perante a lei, e a gente sabe que isso não é verdade. Só olha os ministros do Lula, já tem 2 agora envolvidos em escândalo de corrupção, e todo mundo sabe que não vai dar nada, certo? Então, ou você quer dizer que o Alexandre de Moraes é igual perante a lei a eu? Por favor, né? Mas tá escrito lá, mas não é realidade isso. Porque as crenças de Estado, as coisas básicas de Estado, botam na cabeça das pessoas que existem certas pessoas que são inferiores, ou existem certas coisas que elas estão erradas, e se você achar que você está certo, você pode usar de força para fazer isso acontecer. O que essa religião estatal faz é distorcer a moral das pessoas para... Existem casos onde eu tratar outra pessoa como uma coisa e obrigar ela a certas coisas, tá certo. Porque eu entendi, ela não, e isso me faz superior e eu posso obrigar isso. Isso permite que você reduza a outra pessoa, isso permite que você distrate, que você ataque a outra pessoa, e no caso, atacar via Estado, de uma maneira literal, não estou falando de uma coisa anedótica. Só porque você está disfarçando esse ataque via uma regulação e um imposto, etc., e não tem imediatamente um policial com uma arma na cara ali, não significa que, em última análise, não existe essa sanção final do Estado de uma arma na sua cabeça, só que ela é disfarçada no meio para se tornar mais palatável para a população. Mas é isso que cria muito conflito dentro de sociedade. É a noção de que muitas pessoas podem fazer isso. Quando isso entra na cabeça das pessoas, isso não fica só em como elas veem política, isso entra em como elas se veem umas às outras. Isso facilita, isso normaliza você destratar o outro. Isso normaliza você pensar que o outro é realmente um idiota, um imbecil, e não considerar ele, não ouvir ele. Isso piora as nossas relações em sociedade. Só que isso também cria uma certa demanda por um tipo de legítima defesa, que é a ideia de, cara, talvez eu não concorde exatamente com tudo isso, esse evangelho segundo o Estado e tudo mais, porém, eu sei que várias pessoas acham isso. Então, eu não queria fazer isso, eu não queria ir para essa guerra e tudo mais, mas eu preciso ir porque tem essas pessoas que acham isso de mim, então, de alguma forma, eu também tenho que entrar no Estado e, então, controlar essas pessoas, ou forçar elas a pensar em outra coisa, ou, de alguma forma, usar o Estado para um ataque preemptivo em cima dessas pessoas, porque vai que elas fazem isso comigo. Isso vai levar também um monte de gente para dentro de política. Claro, a minha ideia é, cara, eu tenho que entrar para fazer toda essa galera parar de fazer isso, impedir esse processo como um todo e desligar isso aqui. Ou ao melhor do possível reduzir ele aqui, porque isso tem vários efeitos benéficos, não só econômicos, mas sociais, como eu quero argumentar aqui. Mas você tem essa demanda de gente pensando assim, caramba, eu preciso entrar nisso aqui. Só que isso também cria a visão de que qualquer pessoa é um potencial inimigo. Se eu entendo que, assim, cara, muita gente acha que o que eu faço na minha vida é burro, idiota e vai querer me regular, e vai querer me impedir de fazer isso, então muita gente, milhões, dezenas de milhões de pessoas na sociedade podem ser meus potenciais inimigos. Pode ser o meu vizinho. Pode ser que eu tenha uma crença ou um jeito de fazer as coisas ou alguma coisa assim na minha vida que ele não goste e ele pode usar a política para acabar comigo.
Então ele é o meu potencial inimigo. Cara, isso é um tipo de crença que faz todo mundo ficar pensando da onde que vai vir a próxima paulada, quem que vai fazer, quem que acha. Isso gera, eu tô falando aqui de comportamentos complexos, como uma crença vai gerando coisas. É por isso que eu acho que, tipo, ensinar libertarianismo é quase uma terapia pra sociedade, né? Você entender as consequências das suas ações. Isso gera uma sociedade paranoica. Isso gera uma sociedade onde você tá o tempo todo, se você tá alerta pra isso, e se você não tá alerta, eu quase tenho vontade de não te alertar pra isso, porque claramente você tem uma vida melhor. Claramente você tá bem assim. Mas se você tá alerta pra isso, você tá o tempo inteiro escaneando o que você vê, o que você ouve, o que você lê na internet, pra ver, isso aqui pode ser um ataque comigo? Isso aqui pode ser de alguma forma, algum discurso que vai levar a eu perder alguma liberdade minha? Talvez porque eu sou de uma religião diferente do normal, ou porque eu sou LGBT, ou porque eu fumo isso, ou porque eu faço aquilo, ou porque eu estudo aquilo, ou porque eu acho isso. Será que de alguma forma isso aqui vai vir um ataque? E tu vira uma vida paranoica. E uma vez que você está nessa paranoia, você vai fazer coisas mais idiotas, você vai defender ideias mais idiotas, você vai voltar de uma maneira mais paranoica. Vocês entendem como esse tipo de crença consequências complexas muito graves? Que essa fé maluca de que de alguma forma existe gente mais burra e eu posso regular isso e tudo mais, qual que é a consequência disso uma vez que as pessoas entendem isso? E você não precisa nem entender esse processo explicitamente para implicitamente já sacar a parte dele e começar a agir como tal. É esse tipo de sociedade que isso aqui cria. Isso não é sobre o hambúrguer ou sobre calorias e tudo mais, embora depois desse vídeo aqui é claro que eu vou pedir um madeirão aqui em casa, porque não vai ter jeito, depois disso aqui eu tô passando vontade, mas isso aqui é sobre, olha o que você acha e olha as consequências disso. É isso que você quer? É isso que as pessoas precisam entender. E qual que é a resposta de libertarianismo a isso? O que a gente está propondo aqui? Seria dizer, olha, pessoas são falhas? São. Pessoas possuem ignorâncias? Sim. Todo mundo é extremamente ignorante em quase todas as coisas, ok? Se você precisasse explicar como que funcionam as coisas ao seu redor na sua casa e como elas são produzidas, eu não tô nem dizendo fazer, eu tô dizendo assim, se você tivesse que dar um geral de como que é feito, você não saberia quase nada, e eu também não. Nós somos ignorantes na maior parte das coisas, nós somos pessoas falhas, nós temos muitas vezes dificuldades de pensar no longo prazo, nós temos momentos em que nós estamos mais fracos emocionalmente, a gente pode cometer erros. Sim, todo mundo é assim, inclusive quem quer mandar. Se a gente tratar todo mundo como crianças, ninguém nunca melhora. Inclusive você vai aprofundar esse comportamento, porque não existe nem sequer a necessidade de fazer isso. O cara se entrega completamente. É o ápice da criança mimada, ok? Tipo, imagina que você cria uma criança falando assim, tudo que você quiser, assim, é só, você não precisa nem aprender a falar, você só precisa me indicar, assim, mais ou menos que eu pego, a criança não vai nem aprender a falar. E eu tô usando esse exemplo porque eu já vi um caso desse, assim, um negócio bizarro, ok? A gente tem que, primeiro, ensinar isso pras pessoas, e por isso que eu digo que libertarianismo parte de uma coisa de humildade, de falar, eu sou igual a você. Se eu tivesse vivido a sua vida, se eu tivesse passado pelo que você passou, eu estaria falando o que você falou hoje. Ok? Então, nós somos iguais. Eu tenho uma ideia que eu acho que está certa, eu vou tentar convencer você dela, e para isso eu preciso ouvir você, entender você, e então traduzir isso que eu acho de uma forma que faz sentido para você. Eu preciso entender que você é igual, eu preciso entender que eu posso estar errado. Isso é uma coisa muito importante de mercado, porque se você pensar em relações comerciais, elas não são só preços e tudo mais, elas são perguntas, elas são suposições. Quando eu produzo algum serviço ou produto, eu tô chutando que vai que a sociedade precisa disso. Mas eu posso estar errado. Então, eu ir pro mercado é basicamente eu perguntar, eu tô certo nisso aqui ou não? Então você tem que admitir que você pode estar errado, você tem que ensinar as pessoas e você tem que deixá-las aprenderem com os erros. Você tem que deixar que coisas ruins aconteçam primeiro para os outros aprenderem, verem os exemplos disso. E segundo, para a própria pessoa entender as consequências disso. Porque às vezes não adianta, você fala, o cara tem que ir lá e votar no Lula para depois descobrir que o Lula é de esquerda. Puta merda. Lamento, mas enfim, agora você pode aprender, agora vamos conversar. Porque é só assim que você consegue construir uma sociedade positiva. Pensa isso pra, tipo, criar filhos. É a mesma coisa. Pensa isso pra relações de trabalho. Tipo, se você tem uma equipe que você tá coordenando. É a mesma coisa. Isso não é diferente pra sociedade. É só que quando você tira o aspecto voluntário, você desencadeia uma reação de ideias que vai levar à sociedade paranoica que a gente tem hoje. É só que os caras não percebem isso.
E eu tenho o curioso trabalho de explicar isso tudo a partir de um maluco dizendo que tem que regulamentar o hambúrguer. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.